Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Guilherme, calígrafo, e nesse vídeo, é um vídeo curto, né? Nesse vídeo eu vou estar contando para vocês um pouco da minha trajetória, né? Então, da minha história, um pouco da minha história, para poder conseguir me apresentar melhor aí para o pessoal. Eu tinha até um destaque contando um pouco da minha vida e tal, mas eu apaguei ele, não achei que estava muito bom, assim, preferi fazer algo melhor agora. Desculpa ter demorado, não deveria ter demorado assim, mas enfim. Eu lancei uma caixinha de pergunta há pouco tempo atrás, para que as pessoas pudessem colher suas dúvidas e tal, e algumas questões sobre a minha vida, porque vários sabem, né, que eu fui monge terapista, é, que eu tenho habilidade, né, com grafite, sei pouca coisa de piano, e, enfim, conheço algumas coisas e tive algumas experiências. Então, vamos começar pelos 14 anos aí, eu acho que é uma idade boa de se começar a se falar. Com 14 anos eu comecei essa experiência de sair de casa, eu ficava, não era mais ir para a escola, ir para o centro esportivo, que eu fazia basquete. Acho que eu fiz capoeira por um tempo, mas isso foi muito pouco tempo. Então eu comecei a fazer hip hop, uma coisa que eu me interessei bastante naquela época. Então eu passei a dançar breakdance, né? Quem não conhece breakdance é um dos elementos do hip hop. Então o hip hop ele tem quatro elementos, né? O DJ, o MC, o grafite e o breakdance. Então quem quiser saber sobre um pouquinho da história do hip hop, veja o documentário Style Wars, né? Que não é Star Wars, é Style Wars, né? É ótimo, assim, bem legal, né? Em questão assim, histórica do que é o hip hop. Então lá tem os primeiros grafites, os primeiros dançarinos de break, né? Lá o B-Boy Crazy Legs, o, o grafiteiro Sen, o Donde, né? São ali nos anos 70, 80 as grandes referências do hip hop lá no Brooklyn. Então, enfim, eu era desse meio, então eu sabia da história do hip hop, dançava, participava de competições. Eu lembro que a primeira que eu participei, eu ganhei era em dupla. Eu ganhei eu e o B-Boy Lau. O apelido dele era Lau, né? Michael. E, e treinava bastante, 3 vezes por semana. Eram treinos de 4 a 5 horas de treino. E era muito bom, assim, o pessoal se divertia bastante. E íamos para vários lugares do Rio de Janeiro. Eu comecei a conhecer vários lugares, saí muito, né? Isso de sair muito e tal e querer conhecer o mundo, me fez eu perder um pouco ali aquilo que conhecemos como a moral cristã. Então, conhecemos não, aquilo que é a moral cristã, né? Sim. Então, eu comecei a me desviar ali disso e, e me distanciei, né, da igreja, de Deus. Mas, enfim, me distanciei assim, no sentido falando do coração, né? Porque todo domingo eu estava lá, né? Mesmo que não comungasse, eu estava lá. Então aí eu, depois de um tempo, já tinha já certa experiência no break, conheci o grafite. O grafite foi uma coisa muito legal assim para mim na época, porque eu já queria fazer grafite há um bom tempo. Eu lembro que quando eu era bem pequenininho, eu olhava as ruas e via aquelas letras assim, coloridas, quando eu saía com a minha avó, quando eu era bem pequeno. Mas não entendia o que era, mas queria aprender a fazer, mas era algo que ficava só na minha cabeça, assim, eu ficava olhando, não contava aquilo pra ninguém, achava muito interessante. Aí no dia que apareceu uma oficina de grafite, eu fiz perto da minha casa, mas quando teve essa aí, que foi uma oficina um pouco mais estruturada, eu entrei e assim que eu entrei, eu convidei um amigo meu da escola, que também jogava bola comigo, que ele se tornou a minha dupla aí no grafite, e passamos a pintar muito mesmo, muito. A gente gastava dinheiro com tinta, não tinha muitas tintas
latas e tal. Não tanto quanto a gente gostaria, mas dava para pintar o suficiente, né? E cometíamos vários crimes, assim, então pular supervia de madrugada, pintar, né, os trens, as chapas do trem, porque o grafite é bonito, uma coisa bonita sendo feito ilegalmente ou legalmente, né? O problema é se é legal ou ilegal, né? Então a gente gostava muito do grafite ilegal, então, enfim, já fomos para a delegacia, etc. Arma apontada na cabeça, um monte de coisas assim. Mas a gente conhecia vários lugares, ia pintar grafite em favelas, Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Rio de Janeiro, praia, tudo quanto é lugar que a gente ia, ou achava interessante para pintar, a gente ia pintando grafites bem novos, né? 15, 16 anos, já estavam fazendo um monte de besteira na rua. E aí era a nossa diversão, assim. Eu e esse meu amigo nos interessamos também bastante por música, música hip hop underground, mas no meio disso, acho que é por causa da banda Beast Boys, algo de música instrumental, assim, a gente achou bem interessante. E por causa de que eu andava de skate, né, e a gente jogava, na época, não jogava muito videogame, hoje, aí na época o pessoal jogava videogame, tinha alguns jogos, tipo Tony Hawk, de skate, eu andava de skate, então aqueles rock hardcore, rock punk, gostavam muito, muito. Então íamos em show de rock, principalmente de rock hardcore e rock punk. Lembro que uma vez a gente foi no show do Monqueca de Rato e pulava do palco, assim, uma doideira. Eu também, inclusive nessa época eu tinha uns dreads, assim, a minha cara era diferente, né? Não só o cabelo, né? Dizem que a minha expressão de rosto era muito diferente da de hoje. Falam que eu fiquei calmo. Ah, então, a gente teve uma grande amizade, esse meu amigo, até hoje são bons amigos, cara, mas não vivemos a mesma coisa, mas temos um contato e um carinho um pelo outro. E, e é isso, assim, eu fui vivendo essa vida assim de skate, grafite, dançava às vezes break, a gente ia pra lá e tal. A gente gostava de beber, eu fumava, ele não, mas eu fumava, enfim. E saía, não tinha hora pra voltar pra casa, assim, às vezes saía sexta-feira, voltava no domingo. Ah, vida de doido. E trabalhava ao mesmo tempo. Então, no meio de toda essa confusão, assim, no meio de toda essa turbulência, a providência de Deus foi lá me encontrar, assim. Eu já tive, no meio desse tempo, vários flashes, assim. Então, às vezes eu ia me confessar e tal, mas na mesma semana, tudo de novo pior. Perdão. E aí, depois de um tempo, eu lembro que foi perto de eu ter acampado no MST, porque eu também apoiava os partidos de esquerda, essas coisas assim. Eu fui e acampei no MST uns 20 dias. Não assim, eu vou lá no MST, não, fiz um curso com o pessoal da faculdade e tal. Eu não era da faculdade na época, eu estava no segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Eu sei que eu tinha 16, 17 anos. E o pessoal lá tinha 30, 25. Era bem mais velho. Um pouco mais velho que eu, né? Na verdade. Então, eu fui, fiz esse curso, aí tem um cursinho simples, aí passei lá nas avaliações, não era algo muito complicado. E aí fui pro Barra do Piraí, ficamos lá 7 dias estudando, Marx, Engels e Companhia Limitada, diz Padre Paulo. E aí, 10 dias eu fiquei no assentamento Zumbi dos Palmares, em Campo do Goytacazes. Lá tem várias plantações de abacaxi e cana, principalmente muita cana. Fiquei lá, perto da praia de Santa Clara, então ali é a divisa com o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E vivi lá 10 dias na casa da Dona Regina, falecida Dona Regina. Por quê? 2 meses depois que eu terminei o curso,
Aí tem esses 10 dias, depois 3 dias de conclusão do curso e acabou. Aí 2 mais ou menos 2 meses depois, saiu no Jornal Nacional que essa senhora, Dona Regina, foi assassinada. Assim. Eu fiquei, cara, que assim, fiquei um pouco abalado, né, com aquilo, porque você convive, seja lá quem for a pessoa, mas conviveu com a pessoa 10 dias, ela fazia comida para mim, conversava e tal, contava da vida dela. Era uma senhora já de uma certa idade, ela tinha um comércio longe, eu fui ajudar ela no comércio, a gente trabalhou lá um pouquinho. Trabalhei lá com eles um pouquinho, no final de semana. Aí ela morreu assassinada, né? Dentro de casa, aí saiu no jornal. Era um lugar perigoso, já diziam, né? Enfim, passando aí por isso, chegou depois do carnaval, quando teve o carnaval de 2012, um amigo meu, dois, me indicaram fazer um retiro, né? E esse ano de 2012 foi um ano muito intenso, ou seja, esse ano foi o ano que eu mais pintei grafite, foi o ano que eu mais fiz besteira e foi o ano mais intenso de todos. De todos não, até então. Porque foi um ano de uma conversão importante, um ano de eu fazer muita coisa errada e, enfim. Eu lembro que esse ano, principalmente, vários amigos do dono da loja que eu trabalhava, que era uma loja de grafite, os amigos deles são estrangeiros, porque esse rapaz, esse senhor já, né? Ele é um grafiteiro ele é muito conhecido no mundo todo. E ele tinha essa loja de grafite em Madureira, então eu trabalhava para ele. Às vezes, assim, trabalhava lá um pouquinho, alguns meses, voltava quando ele precisava viajar, enfim. Aí eu trabalhei lá para ele, e aí vinham grafiteiros da Suíça, da Suécia, da Finlândia, da Alemanha, visitar ele, e eu tinha a oportunidade de poder pintar com essas pessoas, então para mim era uma experiência legal, assim. Então, eu e esse meu amigo, que era minha dupla aí no grafite, até hoje a gente às vezes pinta, raramente. Gostamos muito dessa experiência, que às vezes ele ia junto, e evoluímos bastante assim, no grafite. Então, eu já tinha um pleno assim, domínio da arte do grafite, e nós, como marcas que éramos bem novos na época, muita gente queria conhecer a gente, queria saber quem éramos, porque a gente fazia tudo no anonimato. A gente não mostrava o nosso rosto de jeito nenhum, na rede social, nada. Só postava fotos, a gente tinha Tumblr, não tinha perfil no Facebook, não tinha nada. As pessoas conheciam a gente pelas pinturas que viam na rua ou no Tumblr. Eu nem sei qual é o nome do Tumblr, mas éramos bem apreciados assim, pelos grafiteiros da capital do Rio de Janeiro todo. Aí teve o retiro, fiz esse retiro. Quando eu voltei muito diferente, assim, porque eu achei que foi uma experiência muito intensa, muito boa. E aí eu queria mudar, assim, né? Falei, poxa, preciso mudar. Minha mãe, lembro que ela me deu um livro do Padre Léo, o nome do livro é Saborear a Vida. Eu lembro que o Padre Léo, nesse livro, falava que ele contava que a infância dele, a infância não, a adolescência e tal, tinha traços bem parecidos comigo, assim, então achei bem interessante a leitura. Depois disso, eu vi que começou a acender ali uma centelha assim, né, de fé no meu coração, mas eu lutava, né, com a vida que estava vivendo e com o que era novidade. Então ficava aquela coisa misturada, assim, algo muito confuso ainda para mim. Precisava de um remédio mais forte. Então, isso não se sustentou, essa boa experiência. Voltei lá para a vida, digamos assim, passada, né, de novo. Só que depois de um tempo, um padre da minha paróquia, porque mesmo assim eu passei a olhar um pouco o curso do Padre Paulo Ricardo, algumas coisas assim, comecei a ter uma certa curiosidade de pesquisar. Eu lembro que eu fiz o curso de Marxismo e Revolução Cultural
que é um curso excelente do Padre Paulo Ricardo. Assim, aquele curso abriu meus olhos, assim, porque, como eu falei, eu gostava dessas coisas revolucionário, esquerdista, PT, esses troços assim, e eu acordei assim na hora, depois desse curso, durante o curso, né? É libertador, assim, o Padre Paulo é um instrumento de Deus na Terra, muito eficaz. E aí ele contando, né, sobre a escola de Frankfurt, tudo aquilo, me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim. Às vezes as pessoas vão por esse caminho, às vezes não, muitas das vezes sem saber, né, essa ideia esquerdista. Então, depois disso, depois de ter feito esse curso aí do Padre Paulo, eu fiz mais um sobre as doenças espirituais, e que tem as citações, né, e vários textos de São João Clímaco, que é um santo muito querido para mim, é um santo da Palestina, é, e eu acho o escrito dele excelente, que é a Escada do Céu. E vários testemunhos monásticos que eu fui ouvindo, né, no curso e descobrindo, né, a vida monástica, como é que ela é, assim, do passado, né, lá os padres do deserto. Achei muito bom, aquilo foi riquíssimo para mim. E semana após semana eu ia pegando uma leitura, ia vendo vídeo do Padre Paulo, algum filme católico, e aí isso me ajudava a deixar as coisas, né? Deixava droga, deixava bebida, ia deixando várias coisas aos poucos, né? Foi lentamente. Não foi uma experiência assim, pá, né? Mas foi algo lento, lento, foi indo. Até que em dado momento, quando eu estava com o coração assim mais aberto, calhou de ter um congresso de jovens Shalom. Então o padre da minha paróquia me indicou para ir para lá. Eu fui para esse congresso. Eu ainda tinha meus dreads, meus cabelos grandes. E aí, lá nesse congresso, eu fiz uma boa confissão e vi a alegria de muitos jovens de serem de Deus, assim, de serem cristãos, né? Eu vi algo que eu nunca tinha visto antes, né? E eram muitos jovens, eram uns 3.000, sei lá, quantas pessoas que tinham lá. Foi um encontro lá no Clube do América, na Afonso Pena, perto do centro do Rio. E aí, depois desse encontro, as coisas mudaram bastante, porque eu passei aí um grupo de oração todo sábado, conheci outra galera muito boa. Foi onde eu conheci quem é minha noiva hoje, a Angélica. E nessa época, eu nem pensava em namorar com ela, né? Isso foi depois que eu voltei do mosteiro, assim, foi bem... Um monte de coisa aconteceu, enfim. E aí, o que houve? Quando eu estava no Shalom, eu passei a ir à missa diariamente, passei a ler a Bíblia com muita frequência, a ler bastante a Bíblia. Eu lia o livro do Eclesiástico, era muito querido para mim. Eu lembro que quando eu estava lá na vida muito errada, assim, lá naquela época de ir para show de rock, essas coisas assim, quando me batia uma angústia, quando chegava em casa às vezes à noite, mesmo estando tudo errado, eu lembro que eu pegava o livro do Eclesiástico e lia ele. Aquilo era como... Lembra aquela passagem que o Herodes diz que ele ouvia João Batista, mas o que João Batista falava era como que era duro para ele, assim. Ele ouvia, mas ele ficava assim, pô, isso está me acusando, né? Mas ele gostava de ouvir ao mesmo tempo. Então, eu lembrei muito disso, desse episódio de Herodes, quando eu lembro dessa parte da minha vida que eu lia o livro do Eclesiástico. Depois eu lembro que eu li o livro do Reis, mas nessa época eu não tinha nenhum compromisso com igreja, com nada, mas o texto da Escritura eu sempre gostei bastante, então, enfim, foi isso. Então, entrei no vocacional do Shalom. No vocacional eu conheci um monge, Dom Bruno, celebrou missa lá uma vez. E aí ele se tornou um bom amigo e me ouviu um dia. Eu pedi para conversar com ele. Eu era curioso, assim, da vida monástica, queria saber como é que era, como é que não era e tal. Se tem como uma pessoa ser monge, eu achava que o cara tinha que ser muito sinistro para ser monge, assim. Caraca, nem sei se dá para entrar nesse negócio. Vou falar com ele como é que é, você tem que fazer uma prova, sei lá, você tem que ir pro deserto, não sei.
Enfim, conversei com ele sobre a vida monástica. Primeiro eu falei tudo que eu tinha passado, né? Depois eu falei o que eu estava estudando, que era vida monástica e tradição da igreja. E como eu estava vivendo naquela época, rezando terço sempre, estava indo na missa, dava muito esmola. Eu tinha amizade com um franciscano e a gente se reunia com algumas pessoas para dar alimentos na rua, assim. E, enfim, tentava viver ao máximo a vida cristã, porque eu, tudo aquilo que eu vivia antes, né, era muito. Eu achava tudo aquilo muito gostoso, muito bom. Então, romper com essas coisas me causou uma certa solidão. Então, essa solidão eu só conseguia preencher isso com Deus. Deixei as músicas doidas, deixei maus hábitos, más companhias, deixei um monte de coisa. Mas isso vai criar um vazio, né? Porque aí eu vou sair da vida que eu tinha e vai ficar meio que nada, assim. Então fui preenchendo com novas coisas e cada vez que eu ia mudando, aos poucos eu ficava mais feliz, mais pleno e me encontrava mais. Então quando apareceu a vida monástica, eu falei, ponto, é isso aqui que eu vou entrar aí nesse negócio de cabeça e, vou viver isso aí. Então eu visitei o mosteiro Trapista, Nossa Senhora do Novo Mundo, lá no Paraná. Visitei, ficava lá 2 semanas e ficava em casa 2 meses. Aí fazia isso, 2 semanas, 2 meses em casa. A comunidade gostou bastante de mim. Eu ganhei de presente uma caixa com penas de caligrafia. Me motivaram a aprender caligrafia. O irmão Guilherme, que me indicou a caligrafia lá, que ele viu que eu tinha vários grafites num black book, um livro preto, que eu guardo vários grafites meus. Tenho eles até hoje, esses livros com um monte de pinturas de grafite. E também sobre o grafite, eu e meu amigo, a gente arquivava tudo. Tudo que a gente fez foi fotografado e filmado. Não todos filmados, fotografado acho que tipo 97%, posso dizer. São mais de 1000 fotos e não sei quantas pinturas a gente já fez na vida, mas muitas. E pinturas na linha do trem, tem foto da gente debaixo do trem, tem foto da gente não sei quantos metros de altura. A gente correu risco de vida aí, só doideira. Tem foto da gente pintando dentro do valão, com só 2 sacos de plástico no pé, assim, no ralo, e muito de doideira. Sei que a gente tirava foto de tudo lá naquela época de grafite. Até hoje, depois, a gente teve uma certa experiência com fotografia, mas não era nada profissional. Então, aí eu mostrei esse livro de grafite para esse irmão, ele achou que eu ia aprender bem caligrafia e calhou que eu aprendi legal. E fui estudando sozinho uns livros de grafite, de caligrafia que tinha no mosteiro, e depois eu senti necessidade, assim que eu ingressei na Trapa, necessidade de mais material para estudar, então eles me deram mais pena, tinta, papel milimetrado. Tinha até uma sala, tipo essa aqui, que ficava assim, um piano velho e uma mesa. Só tinha isso na sala, que era a mesa onde eu fazia caligrafia. E tinha uma cítara também. Aí no mosteiro eu aprendi de arte, artisticamente falando, assim, porque no mosteiro aconteceram muitas coisas, mas eu aprendi primeiro a tocar cítara. Cítara parece uma harpa, só que ela é deitada. Então, aqui ficam as notas separadas e aqui do lado, do seu lado esquerdo, ficam os acordes prontos. Então, é bem bonito o som, né? Um som bem celestial, assim, muito, muito lindo. E aí eu aprendi cítara, aprendi piano, aprendi a ouvir música, porque todo domingo o abade botava, até hoje, música clássica para tocar enquanto a gente comia. Dia de semana você escutava um livro, por exemplo, vamos ouvir a homilia do profeta Ezequiel do Gregório Magno. Aí, dia de semana, aí ficava alguém lá lendo lá, enquanto a gente comia. Só que no domingo era música. Então fui conhecendo várias músicas, depois ia na sala de música, escutava, pegava partituras assim, ficava lendo, né, a partitura enquanto eu ouvia, né, isso porque eu passei a estudar um pouco de piano, então
achei legal ouvir as músicas e ler as partituras, assim. Foi uma espécie de formação, não sei. Mas eu gostei muito da experiência. Foi muito boa, muito enriquecedora, né? E, assim, sobre a vida monástica, para concluir, que já se estendeu bastante, eu acho, é, visitem os mosteiros. Eu acho que quando a gente conhece pessoas santas, isso acaba sendo um referencial muito bom do que a gente vê só nos livros ou filmes e tal. Mas visitem os mosteiros. Assim diz o professor Gugu, né? O professor Luiz Gonzaga, ele fala: visitem os mosteiros, visitem as casas religiosas, conheçam pessoas santas, conheçam famílias santas. Eu acho que é uma experiência que vale muito a pena e a nossa vida ela é muito curta. Então, ter esses testemunhos comunicam para nós coisas importantíssimas, muito boas, né? Então é muito bom conhecer os monges, conhecer monjas. São pessoas super acolhedoras. Vejam os mosteiros que tem perto da casa de vocês e vão ver que diferença faz. E quem já conhece pessoas religiosas sabe do que eu estou falando, porque eu digo isso assim como um parêntese, mas é muito importante isso. Eu acho muito importante. Não achem que os religiosos e tal, são pessoas muito distantes da sua vida, né? Mas eles têm muito a acrescentar na nossa vida, mais do que a gente imagina. E eu vivia no meio de pessoas muito santas, assim, pessoas muito boas, muito generosas, de corações muito bons, assim, corações muito transformados por Cristo. E lembro que eu perguntei para o Dom Bruno uma vez, Dom Bruno, qual que é o principal da vida monástica? Que às vezes as pessoas ficam falando: a vida monástica é voto de silêncio, eu não sei o que, eu não sei o que. E fica um burburinho de coisas, as pessoas falando: a vida monástica é isso e aquilo, papapá, isso e aquilo. Aí eu perguntei para ele, né? Ele falou: olha, meu filho, o principal da vida monástica é amar a Deus. E ele se calou, ele falou isso e ficou quieto olhando para mim. Uma coisa é a pessoa falar isso assim, mas ele falou com tanta convicção, com tanta certeza, né? Tanta profundidade aquilo, que eu falei: cara, é a vida dele, ele vive isso muito. Eu falei: cara, ele vive isso muito. E isso, não sei, essa palavra disse para mim mil coisas. É como se eu pensasse: olha, isso sustenta a vida dele, isso é o principal, isso é a verdade. Eu fiquei pensando nisso pra caramba. E realmente, tanto na vida monástica como em outras vocações, o principal tem que ser o amor de Deus. E não é uma coisa assim de você fazer: vou fazer isso e aquilo e Deus vai me amar. Não, é algo de acolher mesmo a graça de Deus, porque a gente pode buscar muito a Deus, como diz São João da Cruz. Se é verdade que o homem procura Deus, mais verdade é que Deus procura o homem, né? Então, é necessário um coração aberto à graça. E durante um tempo da minha vida foi isso que faltou. E se em algum momento da minha vida eu passo alguma dificuldade, seja por agora ou enfim, é, várias vezes é porque o coração se fechou um pouco ali, né? Nas minhas coisas, nas minhas. E aí é difícil de Deus adentrar em nós. Eu fiquei no mosteiro quase 5 anos, eu digo 5 anos, mas foi quase isso. E lá meu trabalho não era caligrafia, né? Meu trabalho lá era manutenção. Eu fazia pintura, envernizamento, hidráulica, elétrica, cuidava às vezes ajudava, né, na lenha, cortar lenha com machado. O pessoal lá derrubava árvore de eucalipto com serra elétrica. Assim, esses trabalhos no campo são uma coisa maravilhosa, assim, maravilhosa. Se um dia você que é homem, né, puder ter a oportunidade de derrubar um pé de eucalipto de 10 metros de altura com a serra elétrica e depois partir ali, ó, depois abrir aquela história com o machado, você vai ver como isso é bom. E aí o trabalho rural, assim, me encantava, assim, eu achei era ótimo. Esse tipo de trabalho, outros trabalhos são manutenção predial, então eu fazia residencial, né? Eu fazia isso também bastante, limpeza de caixa d'água, trocar boia automática, eu cuidava do poço artesiano,
a cisterna de água. Tudo que acontecia no mosteiro que dava problema, eles falavam, chama o irmão Lucas, que era o meu nome, né? E aí eu resolvia lá, consertava até a lanterna. A pessoa quebrava uma lanterna, chama o irmão Lucas. Aí vinha com a lanterna, irmão, conserta. Eu falei, pô, nunca consertei uma lanterna. Eu abria, via o que estava ruim, botava lá de volta. Aí eu, tá, a lanterna tá funcionando. Aí às vezes tinha tipo um negócio nada a ver, assim, vamos supor, esse compasso aqui soltou, vou dar lá pro irmão Lucas colar. Aí eu era tipo quebra-galho de tudo, né? Mas eu não achava isso ruim não, era legal ajudar as pessoas, porque o que aconteceu? Esse trabalho de manutenção, qualquer coisa que quebrava, até também serviço tipo de chaveiro, assim, eu fazia. Qualquer coisa que quebrava, a pessoa ia lá com um problema. Quando você resolveu o problema da pessoa, ela ficava contente, sabe? Então, como todo mundo tem problema, eu acabei pegando uma boa convivência com a comunidade praticamente inteira. Assim, até pessoas que às vezes eu tinha algum probleminha assim com a pessoa, de vez em quando, aí quebrava o negócio na célula da pessoa. Eu falei, caramba, é Deus que quer que a gente fique em paz de novo, né? Aí eu ia lá e consertava, o irmão agradecia, pô, muito obrigado aí, cara, você ajudou. Então. E assim, a Trapa é um lugar de muito silêncio, né? Muito recolhimento, oração. E a gente estudava à tarde, né? Mas os ofícios começam a partir de 3 da manhã, acorda 2h30 da manhã, muito frio. Mas suportar o frio é a parte da sese do mosteiro lá, isso aí com o tempo eu acostumo. Tinha dia que fazia -6. Tudo acordava, ó, de manhãzinha, tudo congelado. Né? E assim era a vida lá, assim, é um lugar de muito trabalho, muita aprovação também, né? Muita prova, assim, dentro do mosteiro. As pessoas acham que é um oásis tranquilo, não. É uma vida, digamos assim, pacífica, mas não isenta de desafios. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Muito pelo contrário mesmo, assim, monges e monjas são pessoas que muito batalham, né? Tem muitas lutas interiores, eu acho isso belíssimo. Depois que você encontra um ancião de 70 anos, 80 anos, pacificado, cara, pacificado por dentro, assim, ó. Você fala dos teus problemas, assim, tô com esse problema, não sei o que, calma, você vai fazer isso e isso. Aí você vai lá e faz exatamente o conselho lá que o monge ou a monja falou, assim, batata, né? E assim, eu pude estudar uma vez no Chile, fiz um curso lá de História do Monasticismo, muita coisa aprendi dentro do claustro. Assim, um pouco antes de eu entrar no mosteiro, eu cortei o cabelo, claro. Acho que na primeira visita lá como hóspede, eu cortei já o cabelo. E saí, assim, com 3 anos eu já estava querendo sair, daí eu não estava me adaptando muito bem e tal, estava muito forçoso ficar no mosteiro. Mas eu fazia tudo basicamente bem, assim, direitinho e tal. Mas aí eu tive que sair, minha saída foi tranquila. Eu fui até os votos simples, né? Não fiz voto solene no mosteiro. E os votos simples você vai renovando todo ano. E é isso. Novamente eu digo assim, concluindo, que é bom a gente conhecer a vida monástica, né? Eu acho que eu deveria ter conhecido, né? Desde pequeno. Eu acho que isso ia fazer uma diferença muito grande na minha vida, né? Vejo que tem um casal de amigos meus que o marido da menina, ele era religioso, ele era da Toca de Assis, o Thiago. E, e eles moram hoje em dia, né, perto da Toca de Assis, ele foi da Toca há uns 8 anos. Então ele leva os filhos deles para lá, então as crianças já têm noção, né, uma noção, pelo menos, de que é um padre, o que é um religioso, né, e isso gera muitos frutos na vida da pessoa. Então, se você puder visitar os mosteiros, levar seus filhos, ou você que pensa em ser monge ou monja, visite, vai em casa religiosa, procura conversar lá, pergunta se tem alguém para conversar. Não tem um assunto, pergunta como que é aquela vida, né? E ali vai surgir uma conversa, assim, né? Com certeza Deus vai aproveitar esse tempo muito bem na vida de vocês.
Obrigado, tá? Eu acho que por aqui já chega. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, podem mandar aí nesse vídeo, embaixo do vídeo, né, no comentário, ou então, na caixinha de pergunta. Às vezes eu ponho lá, tema livre, podem perguntar o que quiserem, tá? Muito obrigado. Então, isso foi um pouco da minha vida, né? Passei por várias coisas e entrei na vida monástica, saí bem diferente de como entrei, né? E é isso. Eu sou feliz. Um abração.